podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um curso de biológicas que tem um nome que aparece bastante no nosso dia a dia, mas que é uma área que oferece muito mais possibilidades do que a gente imagina, e eu tô falando de farmácia. Quem tá aqui comigo é a Aline Lima, que é farmacêutica, e a Duda Lucchesi, que tá no 10º semestre do curso de farmácia. Bem-vinda, Aline. Conta aí pra gente como você chegou ao curso de farmácia e um pouco da sua carreira na área desde então. Olá, Oscar. Olá, Duda. Eu decidi fazer farmácia depois que eu fiz um curso técnico em farmácia. No ensino médio eu tinha uma afinidade com química, com biologia e estava ali meio indecisa, né? Então decidi fazer um curso técnico antes de ir para a faculdade, que eu não tinha a oportunidade de errar na faculdade. E já no técnico eu consegui arrumar o primeiro emprego. E dali já ver que era a área que eu gostava, que aquilo me preenchia, né? Então, meu primeiro emprego lá aos 18 anos já foi numa farmácia hospitalar, como auxiliar. E de lá para cá, né, estudei durante toda a faculdade e trabalhei também durante toda a faculdade, já com o técnico. E saí do hospital, passei por indústria farmacêutica durante a faculdade como estagiária. Depois fui para drogaria, fui funcionária pública num almoxarifado de produtos de saúde. Então, durante todo o tempo da faculdade, eu estava trabalhando em algumas áreas. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa distribuidora de medicamentos, que aí é bem direcionado à logística mesmo do medicamento, e legislações, né, e segmento de procedimentos. E depois de um ano na distribuidora, eu voltei a trabalhar na área hospitalar, aí já como farmacêutica mesmo, né? Então, trabalhei por 12 anos, desses 12, 9 anos numa Santa Casa, no interior, aqui de São Paulo mesmo, em Mojimirim. Lá eu pude me desenvolver profissionalmente, né? Fui coordenadora de suprimentos, fui gerente de toda a área de apoio do hospital, tive a oportunidade de pós-graduar, né? Me especializar, tanto na área administrativa quanto da própria farmácia. Me especializei em qualidade, em segurança do paciente, todo durante esse processo. Depois mudei para um hospital em Campinas mesmo, na Beneficência Portuguesa, e lá eu atuava como supervisora do serviço de farmácia, cuidando, né, de toda a parte hospitalar. Eu fui professora nesse mesmo curso técnico lá da minha cidade por 6 anos. Hoje atuo desde 2021, né, me especializei, me qualifiquei, atuo na área da qualidade, sou avaliadora em sistema de acreditação da qualidade em saúde, sou consultora na área de implantação de sistema da qualidade, que também é um braço aí da nossa formação de farmácia. Eu me formei aí esse ano, está fazendo 15 anos, e sou suspeita para falar da profissão porque eu amo muito. E você, Duda, por que você escolheu o curso de farmácia? Assim como a Aline, no ensino médio, eu já senti uma afinidade muito grande para áreas de biológicas e de exatas. Mas eu estava em dúvida entre engenharia de alimentos e a farmácia. No último ano, prestei tudo para engenharia de alimentos. Eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu quero algo voltado mais para a saúde, que eu sempre me deslumbrei pela área da saúde. Falei, então eu vou realmente fazer farmácia. Eu já trabalhei com a área farmacotécnica, com controle de qualidade, em drogaria, manipulação, como estágios obrigatórios pela faculdade. O que me agradou na farmácia foi o leque de oportunidades e ramos que você pode seguir dentro dela. Hoje em dia, eu ainda não tenho na minha cabeça formado qual realmente o ramo que eu quero seguir, porque oportunidade é que não falta. Uma das questões também que me fez escolher farmácia foi esse leque abrangente. Na época eu fiquei em dúvida em fazer química, só química, e aí quando eu vi a opção de farmácia, eu vi que também levava para uma área mais ampla. Agora eu vou aproveitar que vocês contaram que farmácia é uma área bem ampla, né? Por outro lado, por causa do nome do curso, provavelmente tem muita gente que deve imaginar que o profissional que se forma em farmácia
só pode trabalhar na indústria farmacêutica ou em drogarias, né? Daí, para esclarecer esse ponto, vocês podem contar em quais outras áreas é possível atuar também? Então, de fato, o profissional farmacêutico, ele é um profissional que ele é muito versátil. Existem áreas que não são exclusivas do farmacêutico e que ele pode atuar. Por exemplo, análises clínicas é uma área em que os biomédicos atuam, biólogos atuam e os farmacêuticos também atuam. A indústria de alimentos também tem essa possibilidade, a indústria química. Hoje em dia, também a estética, né, que vem abrindo o leque para vários profissionais aí da área da saúde, então também tem atuação em análises genéticas, análises toxicológicas. Então, se alguém quiser ser um perito criminal, o farmacêutico é um profissional que pode atuar nessa área. Na atenção básica, né? Então, lá no postinho de saúde, né? Também a atuação do farmacêutico é importante no cuidado da saúde. Quantas pessoas aí fazem uso de diversos medicamentos? Na logística, então, centros logísticos que façam transporte de medicamentos, obrigatoriamente tem que ter um farmacêutico atuando. Na pesquisa clínica, né, desenvolvimento aí de medicamentos, de vacinas, de novas tecnologias. Na vigilância sanitária, vigilância em saúde. Então, assim, o leque é muito abrangente mesmo. Você pode ir para uma indústria, para uma drogaria, para manipulação, para propagandismo, para hospital. Homeopatia, né? Na oncologia, que é uma atividade privativa do farmacêutico, somente o farmacêutico pode manipular medicamentos quimioterápicos, então é uma área também muito específica e muito legal. E na área hospitalar, né, que é a minha área de atuação de longa data aí, que atua, na verdade, na equipe multidisciplinar, né? O farmacêutico dentro da área hospitalar, ele tem um leque enorme de atividades também. Então, também dentro dessa logística, né, de garantir que vá ter o medicamento disponível para o paciente, da melhor qualidade, no menor preço, porque é um profissional que tem que se preocupar não só com a parte clínica, técnica, mas também econômica, né, da instituição. Da atenção farmacêutica, então tudo que diz respeito aos cuidados com o paciente, informações para o paciente, verificar a prescrição médica, se aquele paciente não está tomando nenhum medicamento duplicado ou que vai ter algum tipo de interação que possa prejudicar ao invés de ajudar. Participa de várias comissões dentro do hospital, então, comissão de controle de infecção, o farmacêutico tem que atuar devido ao uso de antibióticos, e isso é muito importante. Comissão multidisciplinar da nutrição, porque o farmacêutico também está ligado à parte nutricional. Núcleo de segurança do paciente, que é algo um pouco mais recente, mas que são todas as ações propostas para prevenir, né, que o paciente sofra algum tipo de dano dentro ali, durante o tempo dele de internação, tudo que diz respeito à qualidade. Então, o farmacêutico, ele é um profissional muito versátil mesmo. Quando eu fiz estágio na drogaria, muitas vezes eu percebi que os pacientes, eles acreditam que o farmacêutico é como se fosse um médico. Ele chega assim, eu tô com isso, o que eu faço? Mas a gente não recebe na hora as doenças, as patologias que o paciente tem, os medicamentos que ele toma. No hospital, acontece muito isso, porque tem paciente que não quer falar todos os medicamentos, muitas vezes, que toma. Você dá a medicação e isso pode acabar prejudicando ou potencializando um outro medicamento ou diminuindo a potência de outro. Então, é uma coisa muito complicada para se tratar. E complementando isso que a Duda falou, né? As pessoas precisam muito de orientação. Todo mundo aí tem essa preocupação. Eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar isso. Eu vou tomar aquilo porque meu dedão tá doendo. E às vezes não sabe, né? Não tem essa ideia. Quando o paciente é internado, né? Ali na admissão do paciente, é saber essa história anterior dele, né? A gente chama esse ato de conciliação medicamentosa. Me conta tudo que você toma aqui fora para saber se o que você está tomando aqui dentro é compatível ou não está duplicado, ou, né, se não vai potencializar um efeito, como a Duda disse, ou então tirar o efeito de outro medicamento. E aí é nisso que o profissional farmacêutico é capacitado mesmo, né? De tentar extrair essas informações do paciente, seja no balcão da farmácia, ou seja,
dentro do hospital, de uma clínica, de uma assistência especializada, para poder protegê-lo, né, desses riscos. Voltando um pouquinho para a época da faculdade, vocês duas mencionaram que gostavam bastante de química, de biologia. Daí, como as matérias relacionadas a essas áreas foram aparecendo durante o curso para vocês? Mas, assim, química, mesmo eu gostando muito, eu indo muito bem na escola, indo muito bem no curso, quando eu cheguei na faculdade, caí de costas, né? Porque química analítica, fisicoquímica, então, assim, é uma gama muito grande. O que você aprendeu na escola é uma pequena base. No ensino médio, eu achava que eu era ótima em química. Eu dava plantão de química, física, biologia. Chegou na faculdade, eu fiquei, tá, eu não sei nada de química. Eu falei, agora eu vou ter que estudar química. Porque é totalmente diferente. É um curso voltado praticamente 80% de química. Para você fazer, você tem que gostar dessa área de exatas, química principalmente. Você tem que rever matemática na faculdade. Então, essa área de exatas dentro da farmácia, ela é muito forte mesmo. E fora biológicas, que aí você vai estudar citologia, histologia. Embriologia, bromatologia, acaba pegando muito na área de biológicas. Bromatologia, como ela falou, né, que envolve aí o estudo de alimentos. A gente estuda muito sobre plantas também. Precisa conhecer esse universo das plantas, porque vários dos medicamentos são extraídos de plantas, então tem disciplinas voltadas a essa área também. Primeira vez vai fazer aula de anatomia, você olha e você diz assim, eu tenho tudo isso de ossos pelo corpo? E você faz de tudo, você cria música, você faz tudo para conseguir decorar, para poder fazer as provas. É aquele desespero. Então, o primeiro desafio era você se manter sem enjoar dentro de um laboratório de anatomia que tinha um cheiro de formol fortíssimo, né? A anatomia é o grande vilão, vamos dizer assim, né? O grande fantasma dos estudantes da área da saúde. É bem difícil mesmo, porque o nosso corpo é uma máquina muito complexa, né? E você tem que conhecer. Legislação. E dentro da saúde, dentro da área de farmácia, é uma gama gigantesca de resoluções que a Anvisa estabelece, né? A faculdade de farmácia é uma faculdade extremamente ampla. Porque o que é a grande questão do farmacêutico, do estudante de farmácia? Você tem que conhecer o corpo humano, o medicamento e a doença. E depois tudo isso junto. Além da gente estudar o medicamento, o paciente, a gente ainda tem que estudar a matéria-prima para fazer o medicamento. Assim como no ensino médio, tem matérias que a gente gosta, tem matérias que a gente não gosta. Você vai percebendo a afinidade, aí você consegue ver, eu gostei mais dessa matéria, então eu posso seguir mais para esse ramo na minha vida. Ela é uma faculdade que te leva a muitos lugares e é bem difícil. E que tipo de estrutura é essencial que a faculdade de farmácia ofereça para quem está estudando? Pelo que vocês comentaram aqui, já deu para perceber que ter laboratórios aí bacanas, aí para começar, é muito importante, né? Eu me formei, né, na Faculdade Uniararas, que tem uma farmácia ensino muito boa, então, assim, os laboratórios para desenvolvimento mesmo, né, para entender toda essa parte, era uma mini indústria, né, a gente tinha ali os setores para aprender como um medicamento é desenvolvido, como que se estuda a estabilidade, por que eu sei que o medicamento tem a validade de 2 anos? Estudos são realizados para que isso possa comprovar. Por que ele dura 2 e não 1 ou não 5? A área de manipulação, de cosméticos, desenvolvimento, né, de sabonetes, cremes, produtos para pele, farmacêutico é habilitado, então, onde eu estudei tinha um laboratório, né, específico para isso. Então, assim, na época também, uma biblioteca com um acervo muito rico, tinha uma estrutura muito boa e faz muita diferença. Na faculdade, a gente tem vários livros e também online a gente tem uma biblioteca virtual, que a gente acessa a diversos livros que também não tem lá na faculdade, então isso é bem legal. Ou então até mesmo estágios lá dentro, porque os auxiliares de laboratório são estudantes. Então, se ele está auxiliando de noite, provavelmente ele é estudante do matutino. Eu acho isso muito legal, o fato da faculdade disponibilizar você ter contato com o mercado de trabalho. Porque se é o primeiro emprego, muitas vezes você não consegue, se você não tiver técnico, entrar direto na área.
Porque para você, exemplo, ir para uma indústria, você tem que ter um conhecimento básico. A gente já falou bastante da ampla área de atuação do profissional de farmácia, mas em relação às vagas do mercado, tem bastante oportunidade para quem é recém-formado, para quem tem também mais experiência? Eu acho que depende muito da área. Por exemplo, na indústria, dentro desse leque enorme que eu te falei, ou é garantia da qualidade, ou é assuntos regulatórios, é controle, é sempre farmacêutico. Na área hospitalar, é um farmacêutico para o plantão. Então, eu já não vejo como um leque tão grande assim. Nas análises clínicas, onde já é um mercado mais dividido entre farmacêutico, biomédico, biólogo, então vai depender de fato da experiência e da formação do profissional, né? Mas na indústria, eu vejo que é uma área que ela é mais difícil no sentido de que você tem que já vir da faculdade se trilhando esse caminho para a indústria, mas existem as vagas sim. A empresa que eu estava, tinha muita gente que tinha feito química, física, engenharia química, além da farmácia. Vaga para quem está formado tem muita. Aí, mesmo se é um analista júnior, pede toda uma carga antes. E tem coisas que, por exemplo, equipamentos de indústria que a gente não aprende a mexer na faculdade, que é uma coisa realmente da indústria. Então, se a gente não tem uma carga antes, tem cursos que você pode pagar para isso. Mas os cursos, a maioria das vezes, é só teórico, eles não mostram tanta prática. E se você só tem o curso, eles querem alguém que já tenha a prática. Então, fica faltando isso. Estágio, eles só pegam com 1 ano e meio antes de se formar. A carga de estágio para a área da farmácia é bem alta. Esse meu último são 390 horas de estágio. E a gente não pode exceder 6 horas por dia e nem 30 horas na semana. Então, querendo ou não, é o semestre todo de estágio. O recém-formado às vezes sofre um pouco mais porque está sempre em busca de um profissional que já tenha uma pós-graduação, uma experiência, ou que já veio de um estágio lá de trás, né, durante a faculdade. Mas no estado de São Paulo, a nossa sorte é que a gente tem muita empresa, muitas indústrias farmacêuticas aqui no estado. Tem de cosméticos, tem alimentícias. Uma indústria farmacêutica multinacional, eles pagam bem. É uma área que, se a pessoa ela gosta, ela pode seguir. Você ganha um bom salário. Nas farmácias, né, nas grandes redes, drogarias, farmácias de manipulação, todas têm que ter um farmacêutico, então tem bastante possibilidade. Muitas vezes, se a pessoa ela estava trabalhando numa drogaria, ela se formou e ela tiver oportunidade, ela não vai continuar na drogaria. Ela vai partir para uma outra área. Continua em drogaria, muitas vezes a drogaria é da pessoa. Por outro lado, existem muitas vagas porque existe uma rotatividade muito grande. Não é o campo em que a pessoa que se forma aí depois de 5 anos quer permanecer atuando. Devido aos horários de trabalho, devido ao atendimento público, não é todo mundo que gosta disso, né? Trabalha-se num horário complicado, né? Você não tem aí final de semana, feriado, Natal e tal. Então, assim, mas é onde tem mais vaga. É uma jornada. A gente não começa do topo, né? A gente sai da faculdade tendo que aprender muita coisa, não só de disciplinas, de matéria, de conteúdo, mas de vivência mesmo, né? Galgar esses lugares aí, né, de um horário melhor, de um cargo mais legal, demanda passar pelos difíceis, né? Não, eu passei por aqui, já sei que eu não quero isso. O que eu vou fazer para eu poder crescer, para eu poder me desenvolver, para eu poder me destacar e assumir um outro lugar dentro da minha formação? Eu vejo muito dessa forma. E agora falando um pouco sobre o que o curso não oferece, né? Que tipo de habilidade vocês acham que é essencial desenvolver fora da sala de aula, né? Que pode ajudar bastante o profissional depois a conseguir melhores oportunidades no mercado? Bom, sem dúvida, como farmacêutico, é a questão da liderança de pessoas, gestão de pessoas. Porque você, como farmacêutico, seja em uma drogaria, seja no hospital principalmente, você vai liderar o seu plantão de trabalho, as pessoas que estão ali naquele seu horário, e que pouco se aprende na faculdade, né? Você tem que buscar ali se aperfeiçoar, conhecer mais coisas
sobre esse relacionamento interpessoal, sobre estimular as pessoas na prática de fato. A área farmacêutica trabalha em equipe é 100%. O inglês realmente é essencial, o conhecimento básico dele. Por exemplo, no último lugar que eu estava atuando como analista de laboratório e todos os métodos que a gente pegava para poder analisar era tudo em inglês. No meu primeiro estágio, eu chegava a ler muito artigo em inglês, espanhol e francês. Sem o inglês, para ir para essas áreas de pesquisa, indústria, não tem como. Eu estava olhando vagas de emprego, tem empresas que eles exigem inglês fluente. O inglês tem que ter, um intermediário no mínimo. Tudo que está relacionado ao conhecimento científico, lá fora sai primeiro. Então, assim, nós temos hoje no Brasil muitos pesquisadores, mas a maioria sempre ligado a alguma instituição internacional. De fato, quem está na pesquisa, na indústria, usa isso com muito mais frequência, né? A questão dos artigos científicos, e aí essa necessidade é diária. Agora, quando você está ali na drogaria, nas análises clínicas, no hospital, nem sempre é uma coisa da sua rotina. E aí vai se perdendo. Conhecimento de um sistema que chama SAP. Está pedindo muito, está muito em alta. Indústrias só utilizam esse sistema. Então, você já tendo conhecimento dele, as indústrias gostam. Mas, de fato, um Excel avançado aí, com fórmulas diferenciadas, com gerenciamento de indicadores, também existem hoje programas prontos, mas às vezes o lugar que você vai trabalhar não vai disponibilizar aquele sistema. Esses sistemas ERP, né, de controle de estoque, de gerenciamento, é onde você vai tirar a informação se o seu estoque está certo, você vai gerenciar, fazer um inventário. Então, o contato com a informática é muito grande na área farmacêutica, independente do local de trabalho. Saber escrever, né? Saber se expressar, né? O português. Eu tive aula de português na faculdade de farmácia, não sei se hoje ainda tem, mas quem escreve um artigo, ou quem faz uma publicação sem saber, de fato, escrever corretamente, né? Então, também é uma competência aí que é importante saber. E para finalizar, depois de tantas dicas que vocês deram aqui já, resumindo, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em estudar farmácia? Quem quer fazer farmácia tem que gostar de estudar. E não vai ser só para a faculdade, não, vai ser para a carreira mesmo, né? Tentar ao máximo, de fato, aproveitar essas oportunidades de estágio dentro da faculdade, que são obrigatórios, que você não vai conseguir fugir disso, mas você vai estar tendo a oportunidade do contato prático de muitas coisas, e aí você já vai criando essas experiências. Então, não desperdiçar oportunidades, né? Sempre aprender. Eu sou muito suspeita para falar, eu sou apaixonada pela minha profissão. Acho que é isso. Paixão pelo que faz, acima de tudo. Uma das coisas que tem que ter é ser criativo e curioso. Porque se você tiver curiosidade, você vai longe. Você tem que buscar seu conhecimento, você tem que ver o que você realmente gosta. Vai aproveitando cada área do seu estágio. O que você decidir, muitas vezes, é o que você vai levar para o resto da sua vida, vai ser sua carreira. Aline, Duda, muito obrigado pela conversa. Agora, ninguém mais vai pensar que farmacêutico só pode atuar em farmácia. O que vocês trouxeram aqui hoje vai mostrar para muita gente que o curso de farmácia é uma ótima opção para quem quer explorar muita coisa diferente na carreira. Muito obrigado para você que acompanhou o bate-papo e aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa que tem tudo a ver com o curso de farmácia. É só mandar o link, beleza? Em breve tem mais episódio novo aqui no podcast, então a gente se encontra lá. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.